Shabbat Shalom. Hoje nós vamos fazer essa live especial sobre Hanukkah. A festa de Hanukkah tem recentemente sendo celebrada no Brasil pelos movimentos messiânicos, nazarenos, e algumas igrejas também instituíram esse dia festivo em seu calendário litúrgico. Mas o que realmente é Hanukkah? A palavra Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação. Nós vamos hoje, através dessa live, apresentar a você a verdadeira história de Hanukkah. Existe muita lenda, muita tradição, muito costume que foram introduzidos nesta festa, e nós, inclusive eu no passado, acreditava que fosse uma realidade. Mas com o passar do tempo, nós fomos estudando, fomos avaliando, fomos buscando na história e descobrimos o que realmente ocorreu nesse dia, esta festa em especial Hanukkah. O milagre de Hanukkah nasceu nas chamas da perseguição seleucida aos judeus. Isso começou 3 anos antes do primeiro dia de Hanukkah, quando o rei grego Antíoco IV Epifânes emitiu uma série de decretos destinados a erradicar a fé judaica. A primeira rodada de decretos antijudaicos entrou em vigor no 3º dia de Tisrei, no ano de 168 antes da Era Comum. Esses decretos são registrados em um documento do século I depois do Mashiach, chamado o Pergaminho do Jejum. Esse pergaminho diz assim: no 3º de Tisrei, o maligno reino grego decretou a erradicação de Israel, dizendo a eles: negue o reino dos céus e diga, não temos nenhuma porção com o Deus de Israel. E não mencione o nome do Deus do céu em suas bocas. Megilat Tisrei Ta'anit. Esses decretos iniciais foram seguidos com uma proibição de praticar a circuncisão, observar o sábado. 3 meses depois do 25º ano de Kislev, os gregos reedificaram o templo de Jerusalém como um santuário ao deus Sol Apolo, sacrificando porcos no altar. Esse foi o principal motivo para que houvesse a revolta judaica. Após 3 anos de luta, os macabeus libertaram o templo, derrubaram o altar, contaminado no 3º aniversário de sua contaminação. Dedicaram o novo e até hoje, o nome completo desse feriado é Hanukkah. Dedicação do altar. Em memória desse evento, o verdadeiro milagre de Hanukkah é um bando de agricultores e sacerdotes mal equipados e destreinados, derrotando uma superpotência mundial que tentou forçá-los a comer o porco, desistir da circuncisão e do sábado e proibi-los de pronunciar o nome do nosso Pai Celeste, Yehová. 300 anos após o primeiro Hanukkah, o imperador romano Adriano reinstituiu os decretos antijudaicos. Um líder judeu, rabino Anani ben Teradion, foi queimado nos incêndios romanos por desafiar esse decreto. De acordo com o Talmud, ele foi embrulhado em um rolo da Torá e queimado vivo, porque costumava pronunciar o nome de maneira como está escrito. Este rabino foi apenas um dos milhares martirizados pelos romanos por proclamar publicamente o nome do nosso Pai Celeste, Yehová. Hanukkah como um dia de alegria. A festa de Hanukkah nos traz a alegria da libertação, nos traz a alegria de que nós temos um Deus Todo-Poderoso que intercede pelo seu povo. O festival de Hanukkah não é escrito no Tanakh, não existe registros na Torá, não existe registros nos livros que foram colocados no Tanakh, por ser uma festa pós-bíblica. Em termos bíblicos, o Hanukkah seria classificado como um Yom Simcha, ou um dia de alegria.
No livro de Números, no capítulo 10, versículo 10, fala sobre tocar as trombetas de prata e em seus dias de alegria, em seus tempos determinados, em suas novas luas. Nos tempos modernos, o povo judeu observa vários dias de alegria. O dia de Jerusalém, em comemoração à libertação da Cidade Santa, em 67, o dia da independência, em memória de Israel, sobrevivendo à invasão de vários exércitos árabes em 48 e 49. Todos esses dias são chamados Yom Shinra, dia de alegrias. Até a destruição do templo, no ano 70 da era contemporânea, o povo judeu observou dezenas de dias de alegria em homenagem aos grandes eventos que ocorrem naquele período. Esses dias de alegria estão listados no documento do século I, Megilat Ta'anit, o pergaminho do jejum. O pergaminho consiste em uma lista de datas e eventos associados que foram observados como os dias nacionais de alegria. O objetivo do pergaminho era instruir as pessoas quando não estavam em jejum. O jejum está associado ao luto e à tristeza, e não seria apropriado jejuar em um dia de alegria. O dia de alegria mais importante listado no Megilat Ta'anit foi o dia de Nicanor, que comemorou a batalha decisiva entre Judá contra o general grego Seleucida. No dia 13 de Adar, em 161, quando o templo foi destruído, no ano 70, todos os dias de alegria foram abolidos, com uma única exceção dos 8 dias de Hanukkah. Todos os dias até o ano 70, que eram dias de alegria, de festivos, em virtude da destruição do templo, foram abolidos. A partir desta época, muitos judeus religiosos ortodoxos optaram em usar o preto como luto, e até hoje eles mantêm este luto. Por que nós, que reconhecemos Yeshua como Messias, não praticamos isto? Simplesmente porque o nosso Messias vive. E nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Mas o milagre de Hanukkah, segundo a história, ao expulsar o exército, procuraram purificá-lo e teria que acender o candelabro, a menorá. Só que encontraram apenas 1 litro de azeite, kasher, para ser utilizado na queima. Segundo eles, o processo de cacherização levaria 8 dias. E aquele azeite que duraria apenas um dia, durou 8 dias. Isto é lenda, não existe nenhum relato, desde a época dos Macabeus até o 2º século da nossa era, ou seja, praticamente nunca se falou desse suposto milagre. Isso é uma lenda que foi criada pelos rabinos. Como na destruição há muita morte, eles não queriam expressar a alegria da vitória. Por isso, inventaram essa história do milagre do azeite. O grande milagre não foi este. O grande milagre de Hanukkah foi agricultores, sacerdotes, religiosos, sem preparo físico, sem capacitação militar, sem armamento adequado, vencer o maior exército da época. Todos nós já assistimos vários filmes, né, dos gregos. Eles eram uma força poderosíssima, tinham um poder de combate, um treinamento especializado. E durante 3 anos, aquele grupo de judeus, através de guerrilhas, atacava o exército grego e fugia. Matatia Macabeus, o pai de Judas Macabeus, morreu. Judas Macabeus assumiu o controle e conseguiu vencer, expulsar os gregos da cidade de Jerusalém. Eles purificaram
o templo. Dedicaram ao Criador. Este é o nosso motivo que nós celebramos Hanukkah. A vitória contra o mal. A vitória contra o maligno que tentou destruir e proibir o povo grego de guardar o sábado, de praticar a circuncisão, de guardar as festas e de pronunciar o nome sagrado. Infelizmente, séculos depois, o imperador Adriano fez a mesma coisa. Proibiu que os judeus guardassem o sábado. Proibiu que os judeus guardassem as festas. Obrigou que os judeus comessem carne de porco. E proibiu que eles pronunciassem o nome sagrado. E até hoje, esse decreto tem prevalecido no meio do judaísmo ortodoxo. Ao invés de pronunciar o nome sagrado Yehová, eles têm pronunciado Adonai, Hashem, Yod-Heh Vav-Heh. Adonai significa apenas Senhor, do inglês Lord. Hashem não significa nada, é um nome, é uma expressão até esquisita, né? A pessoa pronunciar o nome. E Yod-Heh Vav-Heh é a pronúncia das letras hebraicas, não significa nada. E essa proibição tem chegado até nós, mas através de achados arqueológicos, mais de 1000 manuscritos, achado de cartas em que os rabinos trocavam entre si, mais de 16 cartas antigas, do começo do século até a Idade Média, onde os rabinos colocavam códigos para que as gerações posteriores não se esquecessem da pronúncia do nome sagrado. Um desses códigos era Leolã, né? Quando nós falamos Leolã Vaet, Leolã são as 3 vogais E, O, A. Se você pegar essas 3 vogais E, O, A e colocar no Yod-Heh Vav-Heh, nós temos Yehová. Infelizmente, pelo preconceito, que é uma coisa inerente do ser humano, pelos testemunhas de Jeová terem descoberto isso no século XIX, a maioria dos seguidores de Yeshua rejeitam, porque não querem dar o braço a torcer. Conversando com Rocha Gilney esses dias, eu fiz esse comentário com ele. No século XIX, Deus mandou luz para os testemunhos de Jeová, que conseguiram interpretar o nome, conseguiram interpretar que nós não iremos morar no céu, e para os adventistas, mandou luz falando sobre o sábado e sobre a alimentação. Infelizmente, esses 2 movimentos preferiram ficar estagnados, não avançaram na fé nem no conhecimento. Mas só agora, no século XXI, nós estamos juntando todo esse quebra-cabeça. Estamos levando para você, que está nos vendo na rede social, que nos acompanha, a verdade que não pode ficar oculta. Então, quando você for celebrar a Hanukkah, lembre-se, a questão do óleo é uma lenda. Nunca aconteceu. A grande verdade é um dia de alegria que nós temos de celebrar. Se você pegar um calendário judaico, você vai ver que tem vários dias festivos. E Hanukkah faz parte desses dias festivos. Nós vemos também um outro exemplo. Yeshua é a luz do mundo, a luz que ilumina na escuridão. Quando as hostes malignas proibiram o povo de observar a lei de Deus, guardar o sábado, comer carnes impuras, veio os macabeus e expulsaram. Em nossa geração, hoje nós estamos levando luz para aqueles que vivem em escuridão. Hanukkah para nós significa luz, para iluminar um mundo de total escuridão. Nós não precisamos seguir fábulas, mitos, fantasias e invenções.
nós temos que voltar para os princípios. O que foi proibido para o povo de Israel fazer? Guardar o sábado, comer carnes impróprias, pronunciar o nome sagrado, estabelecer as festas sagradas. Tudo isso nós, através de um grande sacrifício, de uma luta muito grande, nós temos feito. E que a luz de Hanukkah, a luz da dedicação, possa chegar até você. Muitos têm me perguntado, mas a Bíblia fala que Jesus, Yeshua, subiu ao templo no dia da festa da dedicação. E realmente ele subiu, porque era um dia festivo, não era um dia sagrado. Como eu falei para vocês, depois da destruição do templo, foi que todos aqueles dias festivos foram abolidos. Mantiveram apenas os 8 dias de Hanukkah. Nós temos aqui uma Hanukkah com 8 velas. Mas por que foi instituído esta Hanukkah? Sendo que a menorá tem 7 braços. Por um simples motivo. Naquele momento da guerra, os judeus não conseguiram celebrar tabernáculos, que é uma festa de 8 dias. Sendo assim, o que ocorreu? Terminando, e eles expulsando os gregos, dedicando novamente o templo a Jeová, eles celebraram tabernáculos, 8 dias fora da época. Se baseando em um texto da Torá, que diz, se você não conseguir celebrar a Páscoa na data certa, você deve celebrar a Páscoa Sheni, que é 30 dias depois. Excepcionalmente, esta festa dos tabernáculos, eles estavam em combate e não conseguiram celebrar. Por isso que foi separado 8 dias. Então, essas velas representam tabernáculos fora de tempo. É uma festa também profética, porque Zacarias 14 nos fala que no mundo vindouro, na época do reino de Deus, no milênio, todas as nações subirão a celebrar a festa dos tabernáculos. A nação que não subir, não virá sobre ela as bênçãos. Quando você celebra uma festa ao Criador, isso é revertido em bênçãos para a sua vida, revertido em prosperidade. As pessoas hoje perderam a noção da palavra bênção. A palavra bênção não é um milagre imediato. Quando Jeová chamou Abraão, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa, dizendo que todas as nações seriam abençoadas. E assim aconteceu. Hoje nós vemos uma grande prosperidade nos filhos de Abraão. Se você fizer um levantamento das 100 maiores personalidades mais importantes do mundo, pelo menos 51 delas são judeus. Das maiores descobertas do mundo, a maioria foram feitas pelos judeus. Só que tem um detalhe. A maioria desses judeus são agnósticos teístas ou agnósticos ateístas. Eles não praticam a religião. Porque a bênção de Abraão não tem nada a ver com a religião. A bênção que eles têm é natural. Agora, quando você entra no pacto de Abraão e entra na aliança com Yeshua e cumpre os seus princípios e os seus mandamentos, a tua vida vai mudar para muito melhor, porque os teus olhos vão abrir e você vai conseguir enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Os seus olhos vão ver coisas que as pessoas não compreendem. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, diz que aqueles que não ensinarem devidamente o povo de Deus
será considerado o menor no reino dos céus. E essa palavra sempre me deixou curioso. Como menor no reino dos céus? De que forma? Por quê menor? Haverá duas pessoas, dois tipos de indivíduos na eternidade? Mas o texto é bem claro. Ele diz: aqueles que não ensinarem estas coisas será considerado o menor no reino dos céus. Por que menor? Porque o reino dos céus não era a eternidade. A Bíblia fala que Yeshua volta e durante 1000 anos reinará sobre a terra com vara de ferro. Nesses 1000 anos, aqueles que foram chamados para serem guias espirituais e não cumpriram a sua obrigação, no milênio, serão considerados menores. Ficarão em segundo plano. Por quê? Porque nesta geração, nesta época, não se dedicaram a falar a verdade. Nós somos chamados a trazer luz aonde há escuridão. Muitas vezes você diz: poxa vida, mas eu não encontro essas coisas na Bíblia que você está falando. Nós apenas retratamos a história. A nossa congregação celebra a Hanukkah como um dia de alegria, em que foi restaurado o templo sagrado, foi restaurado a volta ao Shabat, foi restaurado a alimentação pura. E isso é motivo de alegria. Quanto às lendas, lenda é lenda, isso aí não tem o que fazer, não é? Por exemplo, você pode me perguntar: e com relação às velas de Shabat, eu posso acendê-las? Você vai encontrar todo tipo de informação. Na minha opinião pessoal, é uma boa tradição, um bom costume. Se você já pratica, continue. Isso só vai trazer unidade na tua casa e mais luz. Apenas não profira e nem diga abrahá, a bênção que é dita, que aí você está mentindo. Que é aquela bênção: bendito és tu, eterno nosso Deus, Reino do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos mandastes ou nos ordenastes a acender as velas de Shabat. Isso não é verdade, isso não acontece. Da mesma forma, quando eu fazer a lavagem das mãos, muitas pessoas fazem a mesma brahá: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Nunca ouvi isso. Higiene é uma obrigação nossa, mas não existe nenhum mandamento que ordene que você faça isso. Não é pecado nenhum você fazer. O pecado é trazer tradições, costumes e hábitos que não existem natural, que não foram pedidos, e você dizer que Deus pediu. E para finalizar, você que está chegando agora na Techuvá, a melhor coisa que você faz é a resposta que eu dou para todas as pessoas que semanalmente entram em contato conosco perguntando: como é que eu faço? Você tem 2 capítulos bíblicos fundamentais para que você compreenda como adentrar e fazer uma techuvá séria, duradoura e constante. A primeira, a 15. Ali, os apóstolos de Yeshua definiram 4 princípios fundamentais para que você possa entrar nesta caminhada. E no final do texto diz: e aos sábados, para aprender. Então faça isso. Comece com esses 4 princípios. E ao sábado, na sinagoga, para aprender as demais coisas. Isaías 56 fala claramente da questão do gentil. Como o gentil deve agir. Leia o capítulo todo. Em especial, o último versículo. E minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
eu vejo uma insanidade de pessoas correndo, querem fazer uma conversão forçada, querem se converter ao judaísmo. A troco de quê? O judaísmo e o cristianismo nasceram praticamente juntos. Nenhuma dessas duas religiões foram as religiões dadas a Moisés. Yeshua não fundou o cristianismo. Hoje você pode caminhar nos caminhos do Senhor buscando sabedoria através da sua palavra. Existem rabinos, pessoas sérias que vão te ensinar a fazer o melhor com as coisas sagradas. Não deixe de aprender. Vivemos em tempos e dias especiais. Nesse próximo ano, agora gostaria de anunciar para vocês, nesse próximo ano, nós temos grandes novidades. Com a graça do Eterno, se assim for permitido, nós queremos fazer um encontro na Baixada, no litoral da Techuvá. E você é o nosso convidado. Nós estaremos lançando também este livro. Esse lançamento, Noite de Autógrafos. Nós estamos lançando uma trilogia. São 3 livros contando a história de Israel, contando a história do povo judeu desde a saída da Babilônia, o surgimento das seitas, a mudança da religião do povo judeu pelo judaísmo, o surgimento do rabinismo, no número 1. No número 2, nós vamos entrar com a história do nascimento do cristianismo, paralelamente, o crescimento do misticismo no judaísmo, até meados do século XVIII e XIX. No terceiro livro, nós vamos pegar do século XIX até agora. O surgimento das igrejas que pregavam a volta de Jesus, o surgimento do pentecostalismo e o surgimento dos movimentos messiânicos, o surgimento da Techuvá até nossos dias. Para qualquer estudante das Escrituras Sagradas, para estudantes de teologia, não existe livro melhor do que esse. Esses 3 livros é um curso completo teológico. Nós daremos mais informações por esses dias. Nós esperamos contar com vocês. E você, aí da Baixada, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, para que possamos, então, dar maiores informações. Vai ser um dia maravilhoso. Nós convidamos todos vocês a participarem deste grande evento. Isso é muito importante para aqueles que estão em Techuvá, para aqueles que estão fazendo teologia, é evangélico, é cristão, não importa a igreja, se é um movimento qualquer, não importa. O importante é que você tenha esta obra em suas mãos. Este livro foi feito baseado em muitas pesquisas. Nós nos aprofundamos muito. Eu estive na Europa, fui em bibliotecas, que aqui no Brasil não tem esses livros. Pesquisei. Você vai ver nas biografias. É excelente para você. São livros não muito longos, não muitas páginas, mas objetivos. E conta toda a história. Então, meus queridos, eu gostaria que você compartilhasse esse nosso vídeo com as pessoas, falasse desse nosso encontro no litoral, para que nós possamos
nos programar e preparar um grande encontro. Para que eu falo para você desligar, você desliga. Para que possamos, então, fazer esse grande evento. Nós contamos com todos vocês. Quanto ao lançamento do livro, nós vamos avisá-los para aqueles que quiserem participar. Shalom, shalom, um bom restante de Shabbat, em nome de Yeshua, Messias de Israel. Amém.